Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, com um desejo sempre crescente de conhecer a palavra de Deus, que nós possamos, refletir, na nossa liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39. Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. E com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultuado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, essa primeira leitura fala pra gente, sobre o sacrifício, a continuação do capítulo 9. Os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Então aqui ele fala: suportastes longas e dolorosas lutas. Não abandoneis, pois, a vossa coragem. Então, essa primeira leitura nos encoraja, a permanecermos firmes e fortes na fé, na missão de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, no Evangelho, está inserido no coração do sermão das parábolas. Depois de narrar duas parábolas, o evangelista nos diz que Jesus só falava à multidão em parábolas, conforme podiam compreender. Aos discípulos, a sós, ele explicava tudo. Os discípulos já conviviam com Jesus, estando mais aptos para receber os mistérios do reino de um modo mais esclarecido. E as parábolas tratam exatamente disso. O conhecimento, a adesão e o crescimento do reino vão acontecendo paulatinamente pela força, pelo mistério e pela graça de Deus. Então, a primeira parábola da semente que cresce por si só salienta que a palavra de Deus, semeada no mundo, tem força própria e é eficaz. Então, cabe a nós semear e viver como Jesus, na fé e na esperança de que os frutos aparecerão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.